Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui novamente para falar da obra de Thomas Mann. Eu recordo aqui que na aula passada a gente fez um voo panorâmico na obra inteira e na biografia do Thomas Mann. Nós vimos que ele era o discípulo dileto do Goethe, o homem que sabia que era o portador de uma tradição. Ele que vinha de uma família luterana, portanto da tradição luterana, isso é muito importante para a nossa conversa aqui. E isso era muito importante porque ele se exaltava no germanismo. Então a gente viu que a vida inteira ele fez um processo de afirmação desse germanismo e do esteticismo, mas essa visão de mundo ele muda bastante rápido e peremptoriamente ao escrever o Dr. Fausto. Desde o início da sua obra a gente viu que essa adesão ao esteticismo era uma coisa mais ou menos natural para quem nascia na Alemanha. Era uma pessoa das classes altas alemãs. E foi preciso uma grande estatura moral para fazer resistência a essa visão, para superá-la. A gente vai ver que o Thomas Mann é esse homem de uma grande integridade moral. E essa integridade moral, ela se expressa, por assim dizer, na sua obra. Ele vai, pouco a pouco, é o caso, por exemplo, da Morte em Veneza, eu citei aqui, em que fica muito claro que ele não se rende integralmente a essa ideologia. Ele vai associar ao esteticismo algo como a corrupção e a morte, na Morte em Veneza. A mesma coisa da Montanha Mágica, que já está lá o tema fáustico, né? Então, o que vai permitir, portanto, que o Thomas Mann resista ao nazismo é essa integridade moral por primeiro, mas também fatos concretos da vida dele. Nós tivemos dois fatos que eu citei na aula passada aqui. O primeiro é que ele era um homem mestiço. A mãe dele era uma portuguesa, uma descendente de portuguesa, nascida no Brasil, amestiçada. Então ele próprio era um mestiço. Então as teses racistas inerentes ao esteticismo, que davam suporte ao nazismo, não podiam ser consistentes com ele, porque ele era a prova viva de que um pequeno gênio, ou um grande gênio, na verdade, da literatura alemã, da língua alemã, da cultura alemã, ele próprio era um mestiço, era a negação daquela eugenia tão defendida desde Goethe. O outro fato muito relevante é que ele casou com uma mulher judia, portanto ele estava integrado na cultura judaica, na sociedade judaica, vamos dizer assim. Então ele não podia ter aquela visão distorcida e maluca que os nazistas tinham sobre os judeus, porque ele próprio tinha uma esposa que vinha da comunidade judaica. Mas eu quero aqui acrescentar um terceiro fator muito importante para essa consolidação do Thomas Mann como um resistente do nazismo. Eu tenho chamado a atenção de vocês que ele foi o primeiro exilado, aquele que se levantou de imediato porque tinha essas condições anteriores que eu citei e o próprio nazismo hostilizava. Então ele estava em férias na Suíça quando os nazistas conseguiram convencer o presidente a nomear Hitler chanceler, e não mais voltou. Ele estava sem documentos, praticamente sem dinheiro, sem bagagem, sem nada. Largou tudo lá. Até o dinheiro do prêmio Nobel, que ele ganhou em 1929, ficou para trás. Então não foi uma coisa muito tranquila esse exílio imediato dele. Mas como ele era um cidadão do mundo, uma pessoa já reconhecida mundialmente, quer dizer, a coisa se ajeitou e ele acabou então indo para os Estados Unidos. Esse é o terceiro fator que eu reputo como importante para, vamos dizer assim, justificar a derrocada das ideias esteticistas no próprio Thomas Mann.
Porque uma das ideias é que a Alemanha era uma espécie de centro do mundo, um povo super capaz, mais capaz que os demais, e que a Alemanha seria essa máquina produtora. E o que o Thomas Mann viu é que quem era a máquina produtora eram os próprios Estados Unidos, que era uma sociedade amestiçada não, uma sociedade multirracial, e que em tudo e por tudo negava a pureza racial pregada por aqueles loucos. Pois bem, esses 3 pontos são fundamentais. Eu quero recordar também que na primeira viagem que ele fez aos Estados Unidos, a bordo de um navio, ele pela primeira vez, ele leu Don Quixote. E ele fez um ensaio sobre Don Quixote, muito saboroso, está inclusive em português, é possível a gente ler, e no qual ele vai se identificar com um dos personagens mais interessantes, talvez, dos mais interessantes da literatura, que é o Ricote, que é um mouro exilado que era cristão, pio de alma, mas que a loucura dos reis de Espanha fez com que essa gente fosse expulsa do território espanhol. Eu acho que o Thomas Mann teve uma identidade imediata com o personagem, que ele próprio agora vivia a pele de um exilado. Ele estava a bordo de um navio que o levava para a terra estranha. Pois bem, esse é o pano de fundo, vamos dizer assim, psicológico e sociológico necessário para entender porque Thomas Mann jamais pôde se entregar ao esteticismo. Recapitulando, a integridade moral que eu reputo por primeiro, depois o fato dele ser filho de uma brasileira amestiçada e o fato dele ser casado com uma mulher judia. Então ele era a negação da pureza racial. E também essa visão que ele pôde ter em loco do que era a pujança de uma sociedade multirracial nos Estados Unidos. A gente falando aqui essa questão racial hoje no Brasil e tal, a coisa parece um pouco desfocada, mas na Alemanha isso era uma força muito grande. Tanto é que levou aquele bando ao poder. Bem, na aula de hoje eu quero explorar com vocês os primeiros capítulos do Dr. Fausto. Antes, eu lembro que na hora passada eu falei para vocês de 2 livros. Hoje eu quero falar para vocês desse livro aqui, A Gênese do Dr. Fausto. Eu propositadamente pulei a primeira aula sem citá-lo porque seria, enfim, adequado falar agora. E por que é importante o livro A Gênese do Dr. Fausto? Quando Thomas Mann estava escrevendo o Dr. Fausto, ele precisou aprender teoria musical e conhecimentos práticos musicais que só são acessíveis pelos grandes mestres compositores. Então ele se relacionava com muita gente do mundo da música. E especialmente ele usou dois deles para aprender. Um foi o Adorno, que foi o principal mestre dele, o filósofo e teórico da música erudita, e o outro foi o Schoenberg, o sujeito que inovou com a dodecafonia. E o fato é que, depois de sair o livro, o Schoenberg ficou um pouco ressentido por não ter recebido créditos pelas lições, vamos dizer assim, pela instrução que ele deu e pelo uso da paródia que ele fez no livro, Thomas Mann, da dodecafonia. Pois bem, a Gênese do Dr. Fausto acabou sendo um pós-fácil, virou um opúsculo à parte, mas é um pós-fácil muito substantivo e que ajuda a nós, que lemos agora depois de tantos anos, a compreender como esse livro foi produzido, as dores que isso representou e o papel que cada um teve. Então o Thomas Mann, para ficar de bem com o Schoenberg, não ficar em débito, fez a obra, mas ele o fez de uma maneira correta, ou seja, dando peso a cada um. E nós vamos ver que na maneira como ele narra, o peso principal do seu processo de aprendizado da teoria musical ficou com o Adorno, né? Que foi inclusive um dos leitores primeiros dos capítulos que ele escrevia.
Tanto é que o Thomas Mann fez um prefácio que é muito irônico, né? Ele pegou na verdade, não é um prefácio, é um epígrafe, né? Que ele pegou do Goethe, do Poesia e Verdade. Ele diz o seguinte: toda obra poética, entenda-se poética aqui como obra literária, no momento do seu aparecimento, deve suster-se por si própria e atuar por si mesma. E por isso nunca apreciei, em obra alguma, nem prefácios ou pós-fácios, nem explicações à crítica. Porém, ao serem relegados ao passado, muitos desses trabalhos perdem tanto mais do seu efeito quanto maior tenha sido sua atuação momentânea. Quanto maior a contribuição para propagar a cultura pátria, menos acabam por ser estimulados, assim como belas filhas rapidamente eclipsam a beleza da mãe. Por essa razão, é de direito atribuir-lhes um valor histórico conversando sobre sua gênese com conhecedores benevolentes. Vale essa ressalva porque, de fato, o Schoenberg foi importante na concepção da obra, mas não foi o fator mais decisivo. E o processo de criação literária, é bom que se diga também, não ficou devendo nada a nenhum dos instrutores musicais do Thomas Mann. E, na verdade, ele fez uma biografia romanceada do Nietzsche, na pele de um músico. Não é? Pois bem, eu recomendo que vocês procurem esse livro. Ele está esgotado, mas eu o achei em sebo, eu tenho ele em inglês, é facilmente importável pela Amazon, é fácil de ler. Não é? Posto isso, eu quero então começar a falar do Dr. Fausto. Em primeiro lugar, nós temos que atentar também para a epígrafe que ele coloca ao romance. É um trecho extraído da Divina Comédia do Dante Alighieri. E é muito a propósito, então eu vou ler para vocês porque vale a pena. É o Canto do Inferno, canto 2, dos versos 1 a 9. O dia afastava-se, e sua luz toldada poupava fadigas às criaturas terrenas, enquanto só eu me apresentava a sustentar a luta com o caminho e a compaixão, que minha memória retratará fielmente. Ó musas, ó supremo gênio, auxiliai-me. Ó tu, recordação que gravaste o que vi, mostra agora teu espírito novo. Além de belo, isso tem muito significado. Então, o que é que importa de informação aqui? A luta com o caminho e a compaixão, que minha memória retratará fielmente. Eu penso que o Thomas Mann aqui nos dá a dica que tem um elemento forte da sua própria história pessoal. Ele é muito comedido em falar dessas experiências interiores dele, mas o livro inteiro, e mesmo na Gênese do Dr. Fausto, a gente fica cheio de informação a respeito disso. Então não devemos menosprezar o conteúdo autobiográfico que contém também a obra. Muito bem. E o título? Vamos olhar um pouco o título? Dr. Fausto, aí tem um subtítulo muito interessante, A Vida do Compositor Alemão, Adrian Leverkuhn, narrada por um amigo. Em primeiro lugar, por que o Thomas Mann escolheu a música e não, por exemplo, a filosofia, que seria mais diretamente ligada a Nietzsche, ou mesmo a matemática, que também é um outro conhecimento do espírito? Vejam vocês que são os 3 campos de conhecimento que eram caros a Pitágoras. E toda a tradição esotérica tende a aceitar essa conexão entre filosofia, matemática, música. Não é? Vejam que o importante é a expressão compositor alemão. Ele está falando da alma alemã. Então, quando a gente vê aí compositor alemão, a gente tem que ver
que ele está falando da alma alemã. Esse é o primeiro ponto. Essa questão da música, ela é tão fortemente importante que eu peço que vocês atentem, se possível até leiam depois da aula, o capítulo 27. Porque no capítulo 27, nós temos a síntese da ideia-força da obra e a explicação para a escolha da música como sendo um veículo narrativo para tentar mostrar simbolicamente a tragédia apocalíptica que se abateu sobre a Alemanha e a Europa e o mundo inteiro na primeira metade do século XX. Eu voltarei daqui a pouco para explorar mais o capítulo 27. E isso tem a ver também com o título do nosso curso. Vocês devem lembrar que eu coloquei como a música do Apocalipse. Porque, na verdade, o que houve naqueles tempos foi um apocalipse mesmo. Se não um grande apocalipse, um pequeno apocalipse que ceifou milhões de pessoas, levou a humanidade a um nível moral mais baixo que talvez desde o final do Império Romano. Foi uma coisa louca, não é? Então nós temos que entender esse momento de uma maneira importante. E por que a música? Aí eu quero entrar no capítulo 27, porque lá tem a explicação. Primeiro é a frase síntese. No finalzinho do capítulo, ele vai dizer: a música é o cosmos do som. Muito bem. Essa frase é sintética. E a gente, quando lê o capítulo, a gente vai ver que é um capítulo difícil, de cozimento difícil. As ideias ali foram mastigadas e colocadas aos bocadinhos. E essa frase não foi uma frase feita, inserida ad hoc. Foi uma frase que emergia do processo narrativo. Ela é muito importante. Primeira coisa, a música, ela é uma coisa do espírito humano. No universo a gente tem sons ou ruídos aleatórios. Eventualmente uma combinação de sons da natureza pode até soar musicais. Mas só podemos falar de música como uma coisa da afeição humana. Então a música é um dos campos, um dos poucos que o ser humano pode dizer que ele é um criador. Então não podemos esquecer que o que o nosso amigo Thomas Mann está narrando é essa emergência do homem moderno que quer superar o Criador. Ele próprio quer ser o Criador. Ele quer, portanto, substituir-se a Deus. Então, na música, esse elan fica muito mais fácil, porque a música é uma coisa de inteiro domínio do ser humano. Em outras artes, é importante a gente colocar que você tem sempre modelos da natureza. Por exemplo, na escultura. Você pode esculpir animais, pode esculpir homens, pode esculpir o que seja. Mas terá sempre um modelo natural. A mesma coisa na pintura e etc. das demais artes. Né? Na música, não. A música realmente, ali está o elemento criativo humano. É importante lembrar que na história da música houve sempre essa ambivalência entre a música como instrumento de cantar o sagrado, o divino, a Deus, e a música como sendo o oposto, né? A música dionisíaca, a música da orgia, a música, portanto, das profundezas. Então essa ambivalência é muito grande. E o que é genial no capítulo 27 é que o Thomas Mann vai, antes de chegar a essa frase tão magnífica que ele cunhou, ele vai narrar algumas coisas interessantes e vai discutir dois pontos que para nós é fundamental. O primeiro é o processo de vida, né? Então ele narra uma experiência lá muito estranha em que ele próprio, o personagem Adrian Leverkusen, mergulha no escafandro a 2.500 pés. E aí ele vê águas nas quais as luzes da superfície não chegam. É o escuro profundo, uma espécie de noite original permanente. E aí ele vai descrever as criaturas que lá
ele pode ver. São criaturas muito diferentes das superfícies, essas que nós podemos hoje ver com mais facilidade em função da tecnologia. Aquela narrativa que o Thomas Mann fez é magnífica por isso, porque a primeira coisa é se associar esse mar profundo, essa água original, a uma espécie de mundo paralelo à vida. É o reino das profundezas, no qual o Adler Leverkusen Nietzsche estava mergulhado. E é muito importante a gente ver que nessa experiência a gente tem o Adrian na sua bandeira, vamos dizer assim, de ser, cunhada pelo autor, que é o sujeito de riso sardônico, incréu, e o tempo inteiro mofando das coisas sagradas e mostrando como as coisas ligadas às profundezas são superiores. Então a gente tem que olhar com muito interesse essa narrativa, porque ela serve de parâmetro para as coisas da alma que o Thomas Mann está querendo nos contar. O outro tema que está expresso lá é a discussão em torno da física moderna. E essa discussão é muito, muito interessante, porque ela está mostrada como um comparativo da física medieval. E, mais uma vez, a intervenção do Adler Leverkusen é no sentido de depreciar as coisas ligadas ao conhecimento da Igreja. Pois bem, essa semana, inclusive, foi anunciado que cientistas italianos teriam descoberto uma partícula subatômica que viaja a uma velocidade superior à velocidade da luz. E aí o ponto fundamental que está em discussão é: o que significa isso? O que significa esse mergulho no interior da matéria? Ou, inversamente, esse mergulho no macrocosmo, de milhões e bilhões de estrelas que tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. São conhecimentos supérfluos que pouco ou nada agregam ao conhecimento e que estão descolados digamos assim, da dimensão humana da coisa. O Adler vai exatamente mofar em torno da física medieval, antropocêntrica, geocêntrica, porque essa é a medida humana. E vai mostrar a suposta superioridade dessa física moderna. Interessante quando o Thomas Mann fala, por exemplo, da velocidade da luz como um elemento de grandeza das medidas físicas, né? E ele vai dizer, olha, esses números têm tantos zeros que parece uma cauda de cometa. É muito interessante a imagem que ele faz, né? Então isso nos leva a pensar sobre o sentido da física moderna num contexto mais teologal, né? E sobretudo nesse contexto do moderno versus o que nós chamamos, grosso modo, de medieval. Eu não gosto da expressão, mas é assim que todo mundo fala, né? Eu prefiro achar que é uma coisa que é a tradição. Quando fala medieval, está sempre carregado um elemento negativo que, para mim, não devia incidir, né? Pois bem, essa discussão da física moderna é interessante também, porque mostra o esforço que o Thomas Mann faz para mostrar o contexto da modernidade versus aquilo que ela suplantou na época do Renascimento e da Reforma. Esse é o ponto, não é? Nesse capítulo também são citados alguns poetas, o Keats, por exemplo, e um outro que eu não conhecia, e não conheço, na verdade a obra não está traduzida para o português, é um tal de Kloppe Stuck. E dele ele pega um verso para falar da terra, que é a gota aderente ao balde. Então, no momento em que ele fala da terra, ele fala da água. Então a água é essa gota, essa imagem, vamos dizer assim, muito sintética do verso, que adere ao balde, a terra como sendo o balde que leva a água. É uma imagem muito bonita, poeticamente muito bonita,
Mas mostra também, esse poeta é um poeta do iluminismo, né? Essa visão esotérica, vamos dizer assim, ou gnóstica, da natureza e do homem. E por trás dessa visão gnóstica, claramente você tem essa inflação do ego que quer fazer da criatura o elemento capaz de suplantar o Criador. Bem, é muito importante então a gente olhar esse capítulo 27, porque ele é a chave para compreender toda a obra. Nós vamos, até o final da nossa conversa aqui na última aula, nós vamos nos reportar esse capítulo 27, porque ele é fundamental. E essa frase, ela é um instrumento de compreensão. O cosmos, ou melhor dizendo, a música é o cosmos do som. Essa é a chave. Eu espero que vocês possam depois consultar esse capítulo. Posto isso, vamos, portanto, entrar agora na estrutura do livro. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar é nos perguntar por que o Thomas Mann escolheu o estilo biográfico. E ele nos responde no início da Gênese do Dr. Fausto. Ele diz que, para falar do livro do diabo, ele usa essa frase na Gênese, ele não podia falar diretamente porque tinha uma carga autobiográfica, mais uma vez, a insinuação de que as experiências de Nietzsche e do Goethe, ele também as teve, né? E também para ele suportar emocionalmente o que ele queria narrar. E foi um instrumento, inclusive, para ele colocar, a gente vai ver os tempos do livro, a narrativa, a gente vai ver que ele amarra, é extremamente importante ele amarrar a Primeira Guerra Mundial à Segunda Guerra Mundial. Então ele narra a Segunda Guerra Mundial em tempo real. Ele vai pegando os fatos que ele vê no noticiário, ele escreve no final do 44, 45, ele vai ver na derrocada da Alemanha, na derrota inevitável e iminente, e ele vai incorporando certas narrativas, sempre usando de uma ironia sardônica, debochada contra os nazistas, e de uma maneira muito dolorida, muito sofrida. O Thomas Mann jamais perdeu o seu caráter de ser um alemão da gema. E todo o sofrimento que a Alemanha passou era para ele um sofrimento pessoal, era um tiro nele próprio. Então ele usou essa estrutura narrativa para poder ligar os fatos. Então a gente, repetindo o que eu disse na primeira aula, o livro é toda a crítica que vai desde o Renascimento, sobretudo da Reforma, até a eclosão do nazismo. É o reino do esteticismo. E o esteticismo é, sobretudo, cantado na obra do Goethe, que é o seu grande mestre. Então a gente vê aí o Thomas Mann emergir desse caldo de cultura que foi esse processo, e o fez de uma maneira muito sofrida, muito dolorosa. A própria criação do livro foi um esforço que quase lhe custou a vida. Ele foi hospitalizado, sofreu uma grande cirurgia na época de acabar o livro, só vindo a acabá-lo depois que saiu da doença dos pulmões. Pois bem, mas o que é importante a gente notar que o elemento biográfico lhe permitiu um recurso narrativo que ele linkou os fatos históricos com aquilo que ele via, dando uma consistência muito grande ao romance, né? E quem é o narrador? Esse é o ponto que nós não podemos esquecer. O narrador é um católico. O narrador é um sujeito que ele mesmo disse que o construiu de uma maneira mais ou menos pura, mas essa pureza do personagem não é tanta, porque a gente vai ver que esse narrador é uma espécie de invejoso da saga e da genialidade do Adrian Leverkusen, que é o personagem principal. Então a relação dos dois é muito interessante, né? Então, e o Adrian é o quê? Ele é o luterano. A gente viu que essa dualidade era importante, né?
O luteranismo foi que permitiu essa emergência. O próprio Goethe era um luterano. E mais, ao luteranismo, o esteticismo agregou as teses fundamentais do Calvino, especialmente a tese da predestinação. Nós vimos isso na aula passada. E isso é demasiado importante, porque o aceitar da tese da predestinação equivale a fazer a renúncia a qualquer tipo de moralidade. Se tudo já está escrito por Deus desde a origem, então façamos nós o que fizermos aqui, não vamos influenciar nem a salvação, nem a danação eterna. Então a gente pode até dizer que depois de definido tudo previamente, Deus ficou supérfluo. E aí o homem poderia fazer o que quisesse, porque aquilo que ia acontecer no além já estava escrito. Muito bem. Essa ideia fundamental, que é do Calvino originalmente, dos puritanos, né, na sua vertente mais puritana, mais radical, mais gnóstica, né, será incorporada pela elite alemã e será cantado com todos os versos pelo Goethe. Nós, ao compararmos aqui a obra Dr. Fausto com o Fausto do Goethe, a gente viu qual é a diferença fundamental. No Fausto do Goethe, nós temos que no final, Fausto, que fez pilhas de pecados, cometeu todos os crimes e etc., ao fim e ao cabo, ele foi salvo do mesmo jeito. Sua alma foi redimida, contrariando o desejo de Satanás. Então a gente tem que compreender o livro nessa perspectiva, né? Então, no Dr. Fausto a coisa acontece de forma diferente. No final, a gente verá na última aula, não há redenção. O Fausto aqui, que é o Leverkusen, que é o Nietzsche, ele cai na noite escura da loucura, depois que faz o relato dos seus crimes, vamos dizer assim, dos seus pecados, e não há redenção. E isso é, para mim, o elemento que torna o Thomas Mann um sujeito de grande envergadura moral. Não há qualquer apologia a esse tipo de tese que era tão cara a Goethe e toda a tradição alemã esteticista que vem basicamente desde Lutero, né? Muito bem. Outro elemento muito simbólico no livro é o local de nascimento do personagem, que é a região de Wittenberg, onde nasceu Lutero. É por isso que eu concluí que o personagem é, na verdade, um personagem composto. Ele tem muito do Nietzsche, os fatos que são narrados, marcantes, são dados biográficos do Nietzsche, mas ele tem muito do Goethe, por Dr. Fausto, etc. E nós temos do Lutero, a começar pela região do nascimento. Então vejam que o Thomas Mann jamais perde de vista esse elemento teológico. Isso também transforma a obra de uma dimensão incrivelmente atemporal. Ela pega pelo menos aí 500 anos de modernidade. Pois bem, e os pais do personagem? Eles também são muito simbólicos. E aqui nós podemos até ver o elemento autobiográfico do Thomas Mann, né? O pai é o alemão típico, ele descreve como um alemão de olho azul, de cabelos louros, etc., um alemão típico, como era nos tempos prévios à Guerra de 30 anos, a palavra dele. O que significa isso? Significa que era um alemão dos tempos de Lutero. E aí esse homem tem algumas idiosincrasias, ele é uma espécie de alquimista. Ele tem uma Bíblia dos tempos de Lutero, está encadernado em couro de porco. Eu comentei na aula passada que nada aqui é supérfluo. O couro de porco é muito simbólico. O que é o couro de porco? O que é o porco? O que singulariza o animal porco? O fato de ser animal jamais levantar a cabeça. É um animal que fuça nos vulturos e não olha para o céu. É um animal inferior. Não podemos esquecer da carga
simbólica que nos evangelhos Cristo carregou sobre os porcos. Toda a vida que Cristo expulsou demônios, ele o fez para a vaga de porcos. Não é? E isso tornou esses animais uma espécie de animais malditos. São cavalgaduras de Satã. Então, o fato da Bíblia estar encadernada em couro de porco nos diz algo importante, não é? Uma outra presença na sua infância foi o cão suso. O cão é um animal também ligado às manifestações do mal, não é? No livro do Fausto do Goethe a gente tem que a primeira aparição de Mefistófeles é na forma de um cão negro, né? Que se achega e entra no escritório do Dr. Fausto. Aqui nós temos o cão desde a origem como animal de estimação. E esse cão vai reaparecer na idade adulta quando ele muda para a casa do Svagstill, que é onde ele fixa a residência definitiva. E esse cão da vida adulta era um cão muito bravo, muito agressivo. Todo mundo temia, mas a primeira vez que o Adrien Leverkusen teve com ele, disse 2 palavras, o cão se acalmou. E desde então, ele dominava o cachorro com muita facilidade com apito de ultrassom. É uma coisa muito interessante que essa intimidade do Adrien Leverkusen com o cão suso nos diz dessa intimidade do Adrien com o próprio Mefistófeles. Né? Além disso, nós temos que ver que a mãe do Adrien foi moldada, vamos dizer assim, da própria mãe do Thomas Mann. Era uma mulher de olhos negros, uma morena meridional, como ele diz. Nós já vimos aqui que essa dicotomia meridional-setentrional é uma coisa muito presente, é uma coisa muito usada na obra, como era usada na época pelos alemães, sempre em oposição, uma oposição diferenciadora, não é? E ela tem uma singularidade, ela tem uma voz muito bonita, que não foi explorada, mas ela tinha vocação de cantora. Então a música, a gente vai ver, ela chega para o Adrien pela vertente feminina. A arte, no modo geral, e sobretudo a música. Né? E a primeira professora de música dele será uma criada que tem na casa, uma mulher gorda, que vive com o pé nos estrumes. É muito interessante isso, né? Uma mulher inferior, mas ela é o elemento que vai trazer pela primeira vez a música para o garoto Adrien Leverkusen. Então não dá também para esquecer desse elemento feminino mostrado como portador do elemento demoníaco. Isso vai acontecer também quando ele tem pela primeira vez um intercurso sexual e adquire o mal da sífilis. Né? Isso é muito interessante. Na aula que vem nós vamos abordar como se deu isso aí. Bom, mas o importante é que o pai do Adrien tinha essa veia alquimista, não é? E ele gostava de brincar com experimentos, não é? E inclusive o narrador Serenos, ele se recorda que ele fez um experimento que é um experimento que agora eu sei, banal, de fazer com química, e ele fazia o ajuntamento de cristais como se fosse um simulacro de criação da vida. Então esses experimentos eram muito difundidos, vamos dizer assim, no meio daqueles que cultivavam as coisas satânicas. Né? E tem até uma frase que foi atribuída ao pai do Adrien, que eu captei aqui para vocês, que diz o seguinte: a natureza está demasiado cheia de produtos vexatoriamente inseridos na bruxaria. Nunca é demais a gente lembrar que todo o período do iluminismo, o período da reforma, foi sempre esse cultivo do lado esotérico, alquímico
satânico da alma, né? Então, não por acaso a gente teve que os grandes poetas, filósofos, pensadores desse período eram satanistas, eles frequentavam as lojas maçônicas que eram claramente de vertente satânica e elegeram, como Goethe fez, como o Hegel fez, como Marx fez, o mal, a negação como elemento da história. Nós vimos que um dos respingos importantes dessa tradição gerou a obra do Jung. O Jung é um cara que vai, ele próprio se dizia descendente do Goethe, e que ele vai pegar esse atributo da negação, ou da sombra, né, como sendo o elemento dinâmico da psique. Para redimir a consciência é preciso redimir a sombra. Ele cansou de dizer isso, né? Esse é um processo terapêutico que consistia precisamente em integrar a sombra. Então não é pouca coisa. Toda a psicologia do Jung é, na verdade, a psicologia fundada no gnosticismo, né? Pois bem, isso é que me permite concluir que o personagem é um símbolo composto desses três homens grandes da Alemanha, né? O Lutero, o Goethe e o próprio Nietzsche. E também, claro, o próprio Thomas Mann, que seria o quarto que estava nesse processo aí. Então nós estamos diante de um símbolo de larga envergadura. Muito bem. Uma das coisas que os serenos recordam, né, nos capítulos iniciais é que o pai do Adrian tinha uns livros de borboletas e de animais marinhos. E ele recorda especificamente de uma gravura de uma borboleta chamada Hetaira Esmeralda, que estava lá no livro. A palavra Hetaira é um simbolismo musical, isso é muito interessante a descoberta, o arranjo que o Thomas Mann faz, e posteriormente fica claro isso, né? Então nós temos aqui a combinação de notas musicais, tá certo? E a cor verde, a esmeralda. E não dá para a gente passar em branco na discussão do próprio símbolo da borboleta. O que é a borboleta? Eu preciso lembrar para vocês aqui que o Jung escreveu bastante a respeito do símbolo da borboleta. Ele é um símbolo da transformação. No caso, o Jung sempre dizia, da transformação da alma. Então, essa é a primeira coisa, que a borboleta tem aquele processo, né, que vai desde a forma de crisálida, passando até chegar à forma final. Esse é o processo que é muito usado como metáfora do espírito humano, a obra do Jung, né? E a cor verde? Então, a cor verde, ela é uma cor muito ambivalente. Aqueles que fizeram o curso do livro do Don Quixote comigo devem lembrar que a cor verde também está presente no Don Quixote. E ela é extremamente relevante para compreender a narrativa do Don Quixote. Tudo aquilo que está associado ao mal, ou aos poderes desse mundo, como o duque e a duquesa, está associado à cor verde. Então o que significa a cor verde? Ela é ambivalente por quê? Porque a cor verde é também um símbolo de esperança e tal. Mas aqui, eu preciso dizer para vocês que a cor verde representa o seu elemento negativo. E qual é o elemento negativo da cor verde? É a cor da morte. Quando o verde aparece nos experimentos alquímicos, isso na aula do Jung está muito mastigado. Ele tem uma cor verde cadavérica, ligada à morte, que é precisamente a cor verde ligada ao processo de transformação. Então, você veja que há uma conexão entre a borboleta, Hetaira Esmeralda, o verde, a morte, e o feminino.
É o nome da Etaira Esmeralda, o nome da borboleta, e também vai ser o nome da prostituta que vai contaminá-lo com o vírus da sífilis. Então essas conexões são extremamente relevantes para entender o processo espiritual que está por detrás da narrativa. E por falar em Jung, eu quero recordar para vocês que nesta semana foi anunciada a estreia do filme que tem Jung e Freud como personagem, e também uma das pacientes do Jung, a Sabine Spirain, que acaba por se tornar amante dele. É um filme bem interessante, eu vi o seu resumo, e deve estrear no Brasil em fevereiro, então vale a pena olhar com atenção, porque parece estar muito bem feito. Né? Bem, tem um outro elemento que eu quero chamar a atenção de vocês nessa narrativa, que é o momento em que ele fala da descrição dos chiqueiros lá, que tem os leitões rosados. Aí é muito interessante essa expressão, porque ele poderia citar os leitões, mas não falar da cor, ou ele poderia ter falado de uma cor que é mais universal para suínos, que é o preto, mas ele falou dos leitões ou da raça Landrace ou da raça Lajoite, que são os porcos de corte no Brasil e acho que no mundo inteiro, que tem uma aparência interessante, porque eles são muito brancos e de olhos azuis, são muito alemães. Então esses leitões rosados, filhotinhos de porcos dessas raças, eu já os vi, são muito bonitinhos, muito interessantes. Então o Thomas Mann fez uma alusão muito importante aqui a esse elemento, vamos dizer assim, negativo, que estava na raiz do processo político que ele descrevia em paralelo com o que acontecia com o personagem. Então é muito interessante isso, porque a chave para compreender o que houve na Segunda Guerra Mundial pressupõe, portanto, compreender todo esse processo. E a maneira que ele usou para narrar isso aí foi tornar essas coisas símbolos. Então a gente tem que entender que, por exemplo, esses leitões rosados são, na verdade, um símbolo. Ou seja, aquilo que germinava na alma alemã, na infância do Adrian Leverkusen. Tem um outro símbolo que eu queria explorar com vocês aqui, porque ele é muito, muito importante. Quando ele descreve a propriedade em que o Adrian foi criado, a pequena propriedade que a família tinha, ele vai dizer que tem lá um lago na forma tal que é chamado de Tina das Vacas. O lago. Aí eu não pude deixar, e aí eu sublinho mais uma vez a genialidade do Thomas Mann, eu não pude deixar de recordar dos seminários do Jung sobre o Zaratustra de Nietzsche. E foi mais uma maneira, talvez, do Thomas Mann de enfatizar o caráter nietzschiano do personagem. Mas eu quero lembrar para vocês que o Thomas Mann jamais teve acesso aos seminários do Jung, que só vieram a público nos anos 80, embora tenham sido ministrados nos anos 30. Só o clubinho fechado dos junguianos é que teve acesso àquela exposição que ele fez à época. Né? E o que é que o Jung ensinou? Ele vai pegar o primeiro verso do Zaratustra, ele vai ver. Aos 30 anos, Zaratustra deixou sua terra natal e o lago de sua terra natal. Então veja que, quando a gente lê, eu li muitas vezes o Zaratustra, e eu não notava esse pedaço do verso, o lago da sua terra natal. Até porque quando a gente vai ler aquele verso, não tem o menor significado para quem não tem um preparo psicológico e filosófico para entender. Então qual é a importância do lago da sua terra natal que está naquele verso? No caso, a descrição
passa a ser factual para o Adrian Lamberton. O Jung vai dizer que aquele verso vai expressar o que ele chamou de inconsciente pessoal. A porção de água que é o lago, que é limitada, é o inconsciente pessoal. Em oposição ao oceano, é o oceano que está lá retratado no capítulo 27, que é o inconsciente coletivo. Então a gente tem essa dicotomia, é muito importante, e aí a gente vê o trabalho de refinamento que o Jung, ou melhor dizendo, que o Thomas Mann vai fazendo com o material que ele dispõe do autor, ou melhor, do personagem, do Adrian Leverkusen, como encarnação do Nietzsche. E essa ênfase no lago, quer me parecer que foi uma ênfase tomada diretamente do Zaratustra. Então, a agudeza psicológica do Thomas Mann é confirmada pelos seminários do Jung sobre o Zaratustra. De fato, é preciso aqui sublinhar a importância dessa sacação do Thomas Mann. Não é? Muito bem. É muito importante também a gente olhar as características psicológicas dessa criada, que também dá uma pista para a gente entender aspectos da personalidade do Nietzsche que foram introduzidos no Adrian Leverkusen. Por exemplo, a criada, quando vai ensinar música para os garotos, lá, ao Adrian e os irmãos, ela vai dizer: que prazer me causa a noite. Quando eu li isso, eu não tive como deixar de lembrar do Canto Noturno do Zaratustra de Nietzsche. O Jung, quando vai no seminário falar desse trecho, o Jung se recusa a traduzir do alemão para o português. Porque para ele ali fala a voz do próprio Deus. Olha só que interessante isso. Para o Jung, a divindade tinha essa dualidade. Mesmo quando falava no seu elemento negativo, também era o próprio Deus. E ele não traduz. Em português, os versos são mais ou menos o seguinte: é noite, falam mais alto agora todas as fontes borbulhantes. E minha alma é uma fonte borbulhante. É noite, fala mais alto agora o canto dos que amam. E minha alma é o canto de alguém que ama. Então vejam que o trecho do Zaratustra está inserido nessa pequena frase posta na boca da criada. É como se o Zaratustra falasse pela boca dela. Então, essas nuances são demasiado importantes para que a gente compreenda o que o Thomas Mann está fazendo. Essa narrativa do Nietzsche, que é a narrativa vamos dizer assim, da origem do mal que ele via destruir a Europa e a Alemanha, e que se esparramava sobre toda a Terra de uma forma apocalíptica. Então ele vai buscar nesse elemento do esteticismo que está enraizado desde a Reforma, o seu determinante mais definitivo. Então eu digo para vocês que essa frase, posta na boca da criada, ela é uma percepção de agudeza psicológica muito grande e ao mesmo tempo um elemento de fidelização da narrativa do personagem à figura do Nietzsche. Ou seja, isso é um requinte da arte de romance que o Thomas Mann conseguiu. É claro que para perceber essas nuances é preciso uma certa erudição, um pouco de conhecimento da obra do Nietzsche. Um leitor despreparado não vai perceber essas coisas. Mas, felizmente ou infelizmente, a obra do Thomas Mann não é para leitores despreparados. É preciso estudar, é preciso ler, sobretudo a literatura diretamente envolvida na construção do romance. Né?
No capítulo 5º, nós vamos ter a primeira referência do Thomas Mann. No capítulo 5º, nós vamos ter a primeira referência do Thomas Mann à guerra que se desenvolve em 1944, 45. E aí é que a gente vai ver a dor e, ao mesmo tempo, o sarcasmo sardônico que ele vai usar para se referir à propaganda nazista mais estúpida. Eu aprecio muito esses trechos em que a realidade que se desenrola da guerra ele traz para dentro do romance de uma maneira muito requintada, mas muito sentida, muito sofrida. Não é? Eu fico realmente muito impressionado com como é que ele conseguiu essa façanha. Né? Então, no capítulo 5, ele já começa a fazer esses highlights que virão ao longo do livro. É certamente a crítica mais dura que alguém poderia fazer à loucura daqueles tempos. E, para melhor, o Thomas Mann, como ele estava nos Estados Unidos, ele falava com o presidente Roosevelt, ele era afim com o vice-presidente Wallace, ele estava enfronhado com empresários e autoridades, e a elite pensante dos Estados Unidos, ele tinha informações de bastidores muito precisas sobre o andamento da guerra. E ele próprio estava envolvido no esforço de guerra, fazendo discursos desde a América para os alemães, em alemão. Então ele tinha o descortino exato do que ia acontecer. Desde a invasão, a derrota da Alemanha que estava prevista conforme aconteceu. Então, nós podemos dizer que esses highlights eles são de uma preciosidade muito grande e nos dão o clima no qual esse romance foi composto. Então é preciso que a gente veja isso com muito interesse, porque além de serem fatos que se desenrolavam aos olhos do próprio Thomas Mann à época, não eram nem fatos tratados por historiadores, eram fatos do noticiário e também dessas informações de bastidores a que ele tinha acesso. Então isso torna o livro uma fonte preciosa de informação sobre a guerra pelos olhos de quem a viveu e no momento do seu calor. É muito interessante isso. Né? Então ele conseguiu essa síntese. Meus amigos, esses 5 capítulos iniciais eles são fundamentais para a gente entender, juntamente com o capítulo 27º que eu citei aqui. São capítulos essenciais. O capítulo 27 só faz sentido se você ler os 5 primeiros capítulos para ter o contexto do romance. Porque a tese do romance está no capítulo 27. Eu acho que esse é o ponto fundamental para a gente compreender a obra e que vai nos permitir avançar nas 2 últimas aulas que a gente vai ter aqui. Então eu peço que, se vocês puderem, vejam esses capítulos, eles são muito importantes. Para a aula que vem eu devo mandar um e-mail para vocês dizendo quais serão os capítulos que eu vou dar ênfase no nosso processo de abordagem da obra do Thomas Mann. Eu acho que vou ficando por aqui e na aula que vem nós retomamos a nossa conversa aqui. Muito obrigado.